Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o nosso bloco de entrevista, recebendo o radialista Belmiro Avancini, para falar um pouco da história dele com a comunicação aqui em Blumenau, alguns dos fatos desta semana na cidade também. Belmiro, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Jorge. É um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Galega para a gente comentar um pouquinho do dia a dia da nossa cidade, da nossa região, né? Bom, como é que você começou nesse mundo da comunicação, Belmiro? Em 1989, Jorge. Aliás, eu trabalho em rádio desde 1989, mas nesse período todo eu trabalhei só em 2 prefixos, né? Porque eu comecei na Rádio Tropical em 1989, que depois virou Rádio Menina, mas antes de virar Rádio Menina eu fui para a Rádio Jornal, que era o prefixo 1260, que aliás é o único prefixo de AM em Blumenau que ainda está no ar. Né, que hoje é a Rádio Arca da Aliança, que já está migrando para o FM também, e daí depois virou Rádio Blumenau, acho que depois voltou para a Rádio Jornal, virou Rádio Bandeirantes, enfim, aquela confusão, e nesse meio tempo eu vim então para a Rádio Menina, onde eu estou agora completando 16 anos, então nesse período todo eu fiquei praticamente em 2 prefixos só, e aí fiz um pouquinho de tudo, né? No rádio você sabe que a gente tem que fazer um pouco de tudo. Comecei como operador de áudio, depois fui fazer plantão esportivo, aí fui fazer reportagem esportiva, comecei com programas, e hoje eu estou na Rádio Menina então apresentando o jornal e também fazendo programa musical. Mas o que te levou para o rádio? Sempre gostei de rádio, sempre fui... Desde criança? Desde criança. Hoje ainda eu sou muito mais ouvinte de rádio do que trabalho em rádio. Hoje com as facilidades da internet até é muito mais tranquilo de você ouvir rádio de qualquer lugar do mundo, né? Então hoje eu costumo ouvir muito a Tupi do Rio, a Gaúcha de Porto Alegre, a B2 aqui do Paraná, a Rádio Jornal do Recife, porque hoje tudo é muito fácil, né? Uhum. Mas naquela época, antes de eu começar em rádio, a minha mãe sempre comentava que eu sempre fui um fã de rádio, e fui mesmo, e cresci com grandes feras do rádio aqui de Blumenau. Vários deles já nem estão mais conosco, né, Jorge? E cresci também ouvindo grandes nomes do rádio brasileiro, mas o que eu sempre gostei muito mesmo foi do rádio esportivo. Tanto que até hoje eu costumo ver jogos ouvindo rádio para se manter um pouco, né, nesse clima de rádio que é tão legal, né? Então eu não me veria fazendo alguma outra coisa, eu já tenho uma outra profissão além do rádio, mas eu não me veria fazendo outra coisa além do rádio, né? Agora, perdeu um pouquinho a graça quando o rádio saiu do estádio e foi para o estúdio, né? Principalmente a narração, né? É verdade. A gente que é um pouco mais do passado, né? Saudosista um pouquinho, né? Tem aquela questão de tu ouvir aquela torcida, a emoção toda do locutor quando ele está no estádio é diferente de quando ele está no estúdio, com todas as imagens de TV que ele tem agora. É que hoje, né, Jorge, com a tecnologia, e claro, até numa questão de redução de custos, as emissoras não mandam mais todos os profissionais. Agora, por exemplo, amanhã vai ter a final da Libertadores, as grandes emissoras de rádio, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão mandando só um repórter. O restante fica todos no estúdio da rádio. E perde a graça, né? A gente está acompanhando, a gente percebe, a gente que é de rádio, a gente percebe. Né, que estamos acostumados com aquele... Talvez para quem é de agora já não sinta diferença nenhuma. Já não perceba. Até porque, se você for ver as transmissões de TV, na grande maioria também, a grande maioria dos profissionais não está no estádio quando é muito longe. Que também é diferente, né? Que também é diferente. Também é verdade. Diferente. Mas enfim, tem essa questão saudosista. Esses dias até chegou no WhatsApp uma chamada de uma jornada esportiva da antiga Rádio União, acho que era de 1983 aquela chamada. E, ouvindo aquilo ali, é aquilo que eu me acostumei a ouvir, crescendo, ouvindo e trabalhando no rádio, né? Mas tudo muda, né? Tudo muda, né? Infelizmente. Tudo. Infelizmente e felizmente, né? Tem coisas que mudaram para pior e coisas que mudaram para melhor, né? Nessa questão do rádio, né? Na Rádio Menina vocês fazem o jornal de manhã cedo, né? A partir das 6 horas da manhã. E ao meio-dia, né? Exatamente. É o único noticiário de rádio ao meio-dia? É o único noticiário de rádio ao meio-dia. Quando a gente veio com essa proposta de fazer, faz uns 5, 6 anos... A gente até, não digo que a gente encontrou uma certa resistência, mas você sabe que tem que comercializar, qualquer programa de rádio ou de TV tem que comercializar. E o grande receio na época era a comercialização do programa. Na época começamos o Rodrigo e eu, Rodrigo Vieira, hoje está o Cristiano Silva, né? O Rodrigo está fazendo só de manhã porque agora ao meio-dia ele está na TV, mas graças a Deus a gente conseguiu encaixar um programa que caiu no gosto da população. Porque você tem de tudo no rádio ao meio-dia, né? Tem música, tem programa de entretenimento, e faltava esse jornal que falasse das coisas da nossa cidade. E acontece muita coisa de manhã, né? Então você consegue trazer as notícias da manhã e projetar as notícias da tarde. Graças a Deus a gente tem uma grande audiência no programa do meio-dia. De manhã nem se fala, né? De manhã a gente tem vários concorrentes
diferentes, né? São várias rádios fazendo jornal pela manhã, mas a audiência é maior de manhã, o número de rádios ligados é maior de manhã, então tem ouvinte para todo mundo, né? Mas ao meio-dia realmente a gente conseguiu pegar uma fatia muito bacana. E hoje também o rádio pega uma fatia muito grande do pessoal que está na rua, no congestionamento, então de manhã cedo, meio-dia, final do dia. É verdade. São horários que muitas pessoas estão na rua transitando com seus veículos e o rádio passa a ser o companheiro daquela chatice que está o trânsito, né? Isso aí. Em todos os lugares aqui não é diferente. E até o programa do meio-dia, Jorge, a gente tem retornos bacanas assim de quem está na fábrica, de quem está na gráfica. Tem muita gente que não... Claro, a gente sabe que boa parte da população está na frente da TV nesse horário, mas nem todos mais podem estar. A nossa vida está muito corrida, né? Então, acho que aquele programa ali realmente ele veio e encaixou. E ele tem um formato um pouco diferente do da manhã. O da manhã tem muita informação, mas tem muita participação de ouvinte também. A gente abre muito espaço para a comunidade. O do meio-dia, até para não ficar muito igual ao da manhã, a gente então resolveu fazer ele mais news. A participação do ouvinte é mais se acontecer um acidente, mais de orientação, né? Mas é muito mais news o do meio-dia. Então ele tem um formato diferente também. E a gente até convida, né, Jorge? Para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, o da manhã é das 6 às 8. E o do meio-dia, uma ali na Rádio Menina. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos aqui da cidade. Essa semana começou com a marca da Oktoberfest, né? Domingo terminou a Oktoberfest, superando a marca de 600 mil visitantes. Havia uma expectativa que isso poderia acontecer, né? Depois da segunda semana ficou uma dúvida se iria acontecer, mas o número de visitantes surpreendeu no sábado e no domingo, os 2 últimos dias da festa. Como é que foi a festa para você que trabalhou lá, viveu lá a Oktoberfest? Quando a gente chegou nos últimos dias da festa, Jorge, a gente que trabalha na Oktober, a gente já meio que sabia que ia bater os números, porque eu trabalho na Oktober acho que há uns 10 anos, eu não me recordo muito bem, e a gente trabalha muito durante o dia. Eu trabalho apresentando bandas no palco, a gente tem 2 turnos lá, eu normalmente faço o dia, até por causa da idade, a gente já não quer mais ficar lá de madrugada. Mas nos sábados e aos sábados e aos domingos, todos eles durante o dia, teve um movimento muito grande. Inclusive o primeiro final de semana, o segundo então nem se fala, e o terceiro foi naquela levada. E o que acontece muito na Oktoberfest durante o dia é que reveza muitos públicos. Você pega um sábado, por exemplo, tem aquele pessoal que vai almoçar, uma boa parte daquele pessoal sai para ir acompanhar o desfile e nem volta mais. Aí vem o segundo pelotão ali das pessoas que vêm, umas 3h30, 4 horas, 5 horas, para ficar até umas 10 horas da noite. Tem o pessoal que chega às 7, 8 horas para ficar até meia-noite, 1 hora, e tem a turma da madrugada. Então assim, quando a gente percebia as pessoas e acompanhava o número de visitantes, a gente já imaginava, o último sábado mesmo, à tarde, eu fiz lá o meu trabalho que tinha que fazer e saí para almoçar. Eu tive dificuldade, talvez por volta de 1h15 da tarde, para chegar até o restaurante lá do pessoal que trabalha para almoçar. A gente já meio que imaginava que ia acontecer. Eu acho que desde que foi montada, construída a Vila Germânica nesse formato novo, a Oktoberfest passou por uma série de mudanças, né? E boa parte delas para melhor. A Oktoberfest desse ano tinha uma expectativa muito grande, teve um preparo muito fino por parte da prefeitura e foi fantástica. Ainda tem aqueles probleminhas, né, Jorge? Tipo o banheiro feminino. Você chega na Oktober, por exemplo, meio-dia e 30, já tem fila no banheiro feminino. E aquilo se estende durante boa parte do dia. Uma outra questão de limpeza, mas te confesso que a gente não percebe. É um outro negócio que rapidamente é resolvido. Então acho que a Oktober ela chega num grau assim de excelência muito grande mesmo. O que precisaria avançar na tua opinião? Eu acho que na questão de bandas, é uma coisa que eu vou comentar agora, porque as bandas que tocam no Oktoberfest eu percebo que levam um negócio muito bacana, muito preparado para lá. Eu dei uma sugestão para o pessoal que cuida das bandas, a turma que está lá no dia a dia das bandas, e a título de sugestão, porque já é muito bom, mas eu acho que cada banda deveria todo ano trazer pelo menos 2 músicas diferentes no seu repertório alemãs. Tipo, hoje na internet é muito simples, né? Você vai lá na internet, digita, procura uma música que venha da Alemanha, mas diferente do que toca hoje. A gente que está lá durante todo o dia, a gente percebe muitas vezes que as músicas se repetem demais. Demais. Aliás, se repetem demais desde o começo. Desde o início, exatamente. Então, pô, se daqui a pouco, vamos lá, pega uma banda Vox 3. A Vox 3, eles costumam eles mesmos fazerem as músicas deles e fica muito legal. Mas, pô, então tá, Vox 3, ano que vem vocês trazem 2 músicas novas.
Pede pro Cavalinho, para todas elas. Ó, então você vai consultar lá na internet, vai lá buscar as músicas que daqui a pouco estão fazendo sucesso na Alemanha, naquela região lá do Tirol, onde vem muita música nesse formato do Oktoberfest, e cada banda trazer 2 músicas novas por ano. Eu acho que daqui a 5 anos a gente já estaria com um repertório diferente formado. Não por nada, a gente tá lá o dia inteiro, a gente ouve aquela música o dia inteiro e tá tudo certo porque a gente gosta. Mas acaba se tornando um pouco cansativo, pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? Fora isso, essa questão de banheiro feminino, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, talvez melhorar. Eu não confesso que eu tô dando uma opinião, mas eu nem saberia como mexer, porque construíram já um monte de banheiro lá e é que é muita gente. Quanto né, mais tiver, mais gente vai ter, mais necessidade vai Exatamente. ter. Então é uma coisa que... Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Até porque quando vai todo mundo junto, né? Né? Tem horário que você passa lá de ué, não tem problema nenhum, daqui a pouco tu passa, ué, o que aconteceu? Tem fila quilométrica, né? Mas é bem isso mesmo. Faz parte ainda mais uma festa regada a chopp. Né? Acaba o peso. E o interessante é que tem determinados horários que chega a dar fila até no banheiro dos homens. Então, perceba, é que é muita gente, né? Você pega um sábado à noite lá, é gente demais, então, por mais que se monte uma estrutura para tentar absorver esses problemas, muitas vezes não se consegue, né? É verdade. Eleições, esse domingo temos a votação do segundo turno nas eleições aqui em Santa Catarina, em todo o Brasil. Como é que você está vendo esse pleito eleitoral? Como é que a menina está cobrindo, né? Vai ter acompanhamento? Vai ter acompanhamento no domingo, exatamente, a partir das 5 horas. A gente tem um programa que se chama Apurações, que daí o jornalismo, toda a equipe do jornalismo, durante todo o dia também acompanhando. Olha, vai ser meio que um jogo de futebol daqueles que é definido nos últimos instantes, sabe? Aquele jogo emocionante até o final, assim, pelo menos é o que a gente percebe nas pesquisas, né? Estou falando a nível nacional, a nível estadual me parece que a coisa já está um pouco mais resolvida. Mas a nível federal eu vejo que a gente vai ficar até os 48, 49 do segundo tempo, naquela expectativa de ver quem vai ser o novo presidente da República. Eu gosto muito de acompanhar pesquisas, eu gosto de números, eu gosto de acompanhar. Acho que as pesquisas picaram muito no primeiro turno, acho que talvez não da forma tão exagerada como foi falado, mas pelas pesquisas que a gente vê agora, a grande maioria delas está dando uma proximidade muito grande dos dois candidatos. Então eu tenho pra mim que a gente vai ter, sabe aquele jogo assim, aquele jogo emocionante, aquele Grenal, aquele Fla-Flu que só decide no finalzinho? Eu acho que vai ser alguma coisa assim que a gente vai ter no domingo. Tomara que, independente do ganhador, que o derrotado aceite, vamos pra frente e tá tudo certo. É só o que eu espero, porque a democracia tá aí, o voto, cada um vota em quem quer e a gente vai escolher domingo, todo mundo que quiser votar pode votar. E tomara também que o número de pessoas que não vão votar diminua, né? O número de ausentes aí nas urnas foi muito grande, né, em todo o Brasil. É verdade. Bom, aqui em Blumenau a gente teve a assinatura do acordo com Fomplata nesta semana, né? Uma notícia importante, boa, para a cidade, principalmente para a região norte, moradores da Itopava Central, porque aquela rodovia Guilherme Enzen, SC-108, Rua Dr. Pedro Zimmermann, já não comporta mais, né, o volume de veículos que tem, aquela região cresce muito e aquele setor ali é o que dá vazão, né, para esse crescimento e precisa de uma revitalização, de uma ampliação, de uma reforma, e parece que agora vai. Sem contar a ETA 2, né, que muito se fala do estrangulamento da capacidade dela, né, que precisa ser ampliada, que também vai ser ampliada. Essa questão da Itopava Central, ali pela manhã, quando a gente está apresentando o jornal ali, o número de reclamações lá é impressionante, né, Jorge? Tipo, e a gente transita muito por lá também, eu costumo de vez em quando a Vila Itopava, vou para a região de Massaranduba, Guaramirim, e não tem mais condições. E aí você olha tudo que já foi prometido para aquela região, em todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, e a coisa não anda, sabe? Então, tomara realmente com a aplicação desse recurso. Tem a questão do prolongamento ali da Via Expressa, e aí eu fico pensando assim, prolongamento da Via Expressa já passou a BR-470, mas pô, olha o trechinho que está demorando, sabe lá Deus quantos anos. Imagina o resto, né? Imagina o resto. O prolongamento da Via Expressa é o da Via Expressa, né? O prolongamento da Via Expressa ele é para ir até lá. O novo traçado da SC-108. Exatamente, é para ir lá praticamente na Vila Itopava. E a gente não consegue chegar na Guilherme Scharf. Então, assim, tem que ser feito um investimento pesado, porque há muitos anos eu ouço falar que Blumenau, o crescimento é para a região norte da cidade. Mas muitas vezes a gente percebe que o investimento parece que não acompanha esse crescimento, sabe?
Tomara realmente que a coisa ande para aquelas bandas ir lá, porque olha, todo dia reclamação, e não é só a questão do trânsito, Jorge, são diversos problemas naquela região. É fornecimento de água, é problema muitas vezes de energia, por quê? Porque a região cresce, mas não tem a estrutura adequada. Né? A estrutura não aumenta, e não adianta você querer investir numa região que não tem estrutura para tanto, né? Vamos pegar um exemplo, até, sei lá, 20, 30 anos atrás, muitas daquelas áreas lá eram áreas rurais. A gente tá, depois de 20, 30 anos, o que mudou na questão de infraestrutura lá naquela região que comporta esse avanço no número de moradores, de empresas? Então tá na hora de se fazer alguma coisa lá mesmo. Tomara que esse dinheiro seja bem aplicado lá, né? Tomara que sim. Bom, para finalizar, Flamengo ou Atlético Paranaense? Tomara que seja o Flamengo, né? Mas tomara pra ti, tomara né? Pra mim, tem muita gente que prefere que não seja, né? Aliás, eu penso que a grande maioria, né, Jorge? Mas o grande ponto ali do jogo de amanhã, Jorge, é que o favorito é o Flamengo pelo elenco, pelo time que tem. Agora o Atlético Paranaense tem um bom time também. O detalhe é que o Atlético vem caindo de produção, né? Se você pegar o Atlético de 2, 3 meses atrás, ele vem caindo. Mas, cara, amanhã é um jogo totalmente diferente. É jogo único. Eu acho que num caso de jogo único, muitas vezes o time que tem um elenco não tão bom, vamos dizer assim, porque o elenco do Atlético também é muito bom, mas não tão bom quanto o do Flamengo, ele chega, não digo em pé de igualdade, mas, cara, fez um gol, já vai botar a pressão para outro time. Então acho que tá tudo em aberto. O Flamengo é favorito, mas não é uma coisa tão gigantesca assim para dizer, vamos lá para ganhar, vai ser fácil. Não, vai ter que jogar muita bola, coisa que o Flamengo também não vem jogando ultimamente, né? Belmiro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o mesmo convite a todos os telespectadores da TV Galega, agradeço demais, obrigado aí por estar convidando a gente para estar aqui. E com o Belmiro Avancini eu vou fechando a edição desta sexta-feira aqui do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você um ótimo final de semana, divirta-se com responsabilidade, afinal na segunda a gente quer estar de novo na sua companhia. Até lá.